Deus é fiel, Deus é santo. Bendito é teu nome, ó Rei. Nós te louvamos, te engrandecemos neste lugar, ó Pai. Desde as nossas casas invocamos e exaltamos a tua presença. Declaramos a nossa dependência total de ti. Mais uma vez registramos o fato, meu Pai, que sem ti nada podemos fazer. Põe a mão no teu coração, aí na tua casa, aqui na igreja. Diga para Ele: Senhor Jesus, toda a minha vida é tua. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Sem ti não consigo mais viver. Aplaude Ele em nome de Jesus. Aplaude, amém, amém. Glória a Deus. Podemos sentar, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com vocês, amados. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é lindo. Amém, amém. Meu aviso mais importante de hoje, desta semana, até Jesus Cristo voltar, são as lives. Tenho que focar, tenho que enfatizar, tenho que chamar a tua atenção para se conectar com as lives que acontecem nesse ministério. Nós recebemos uma ordem precisa do Senhor Jesus para alimentar você. Ele nos falou: empurrem a força do meu altar até o meu povo, via lives. E todas chamamos de live porque são de interação com você. Temos várias. Você entra no site www.casafirme.com.br. Você vai ver todas ali, para todas as faixas horárias. Sempre escolhemos horários fora do padrão. Para você que é de outra igreja, a gente não interferir na programação da tua igreja. No momento de um culto como esse, você me espera só terminar esse aviso. E se tiver culto na tua igreja, você já se conecta no canal deles. Agora, as nossas lives, a mais importante de todas, ela é de segunda a sexta, das 10 às 11 da noite, acessando o sobrenatural. Tem primogênito, primogênita, que são esses que cuidam de todo o ministério, sempre ministrando você, interagindo com você, empurrando capa de Deus até você. Quando você concorda com eles, quando a última informação da tua noite é uma ministração de poder como esta, você vai dormir, uma capa de Deus cobre, você te alimenta a noite inteira. A seguir, logo de madrugada, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da manhã, live da madrugada com pastor, pastora, primogênito. Alguém nesse mesmo altar, nesse mesmo canal, vai estar ministrando a tua vida, vai estar lutando pelo teu dia. A live de amanhã é concernente à quarta-feira. Alguém vai te dar a mão e vai brigar do teu lado pela entrada de quarta-feira de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Lembrando que além dessas, nós temos outras imperdíveis. Segunda-feira, das 7h30 às 8h30, tem live Derrubando Gigantes, que é essa que alguém, um dos primogênitos, ministra a você coragem, fé, poder de Deus. Terça-feira às 11 da manhã, como hoje foi, Mulher da Verdade, uma palavra dada a você, mulher, diretamente. Quarta amanhã, ao meio-dia, live da alegria, e é para te encher da unção da alegria mesmo. É um mover diferente, uma graça de Deus que permanece ali. À noite deveria ser, conforme nosso schedule original, já tinha sido enviado anteriormente, anunciando que amanhã deveria ser a live Prosperidade à Luz da Palavra. Não será possível, por algumas questões, terá que ser na quarta que vem, não amanhã. Olha, todos os dias tem ministração para você, repito isso, ainda no domingo imperdível, das 4h30 às 5h30, live sobre a tua família, para você que quer constituir uma, para você que quer tirar dúvidas sobre a tua, das 4 às 5h30, todo domingo, Família Projeto de Deus. Ali se fornece a você ter número de celular, do WhatsApp, para você ter dúvidas e tirá-las posteriores. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na tua palavra, regenera as nossas vidas, as nossas mentes, no poder, na unção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Hoje vamos falar sobre a importância de termos uma capa. O que é uma capa? A capa é o domínio. Um rei, ele não pode ter só uma coroa. A coroa transmitida a um rei, a um príncipe, é direito de posse. Às vezes o rei recebe a coroa numa certa idade, numa faixa etária, ainda incompatível. Mas ele não tem a capa, porque ele ainda não pode exercer aquilo.
Um rei nunca poderia se apresentar diante do povo só com a coroa na cabeça. Ele teria que aparecer com a capa. De 10 apresentações, 9 a capa tem a mesma cor da nação. No nosso Líbano, o mauve é lilás escuro, em português, é a cor da nação, o azul escuro. Então a capa até representa a nação, é o domínio da nação. A vantagem de uma capa é autoridade em função, mas a melhor vantagem dela é quem se move debaixo dela. Porque às vezes o rei é uma criança, está debaixo de tutores. Às vezes o rei ou a rainha está enferma, vai partir aí daqui a 3 dias. Mas quem está se movendo na capa dele ou dela na nação tem autoridade máxima. Estão se movendo em nome daquele rei, daquela rainha, no seu domínio, na sua capa. Quando Deus quis dizer para Saul que ele perdeu o reino, vamos para 1 Samuel capítulo 15, versículos 27 e 28. Teve um episódio ali. Leia para nós. 1 Samuel 15, 27 ao 28. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Samuel tinha ungido Saul a rei. Então a capa de Samuel tinha se estendido sobre Saul. O profeta Samuel tinha dito a Saul: você vai se tornar rei, porque na minha capa, no meu domínio, porque era Samuel quem regia a nação, na minha capa de profeta, no meu reino como profeta, na minha autoridade, eu estou constituindo você como rei. Eu te ungi. Agora que Deus rejeitou Saul, interessante que quando Saul põe a mão na orla do manto, o que é a orla? A orla lembra daquela mulher que queria ser curada pelo Senhor Jesus, tocou na orla do manto. A orla do manto é onde nós tocamos para receber a virtude daquilo. É a súplica de quem precisa para receber daquela capa o favor, talvez merecido ou até imerecido. Então, quando Saul põe a mão na orla, que ela rasga do manto de Samuel, Samuel diz para ele: eu mesmo te constituí rei, e Deus acaba de provar para você que você foi cortado da minha capa, hoje você perdeu o reino. Quando Deus fala, estendi a mão a um povo rebelde o dia todo. No original, estendi a minha capa. Capa e mão é a mesma coisa no original. Porque mão é de proteção, capa é de proteção. Mão é de favor, capa é de favor. Mão é para dar força, para sustentar. Capa é para dar força, para sustentar. Mão de Deus para te dar autoridade. Capa de Deus para te dar autoridade. Mão de Deus para te proteger. Capa para te proteger. Então, a capa, ela não é um assunto isolado da vida dos servos e servas de Deus. Já já nós vamos chegar a uma conclusão juntos, que você precisa urgente arrumar uma capa. Estar debaixo de uma e estender uma. Já já vamos chegar nisso. Agora repara, você tem um Gideão. Lá em Juízes capítulo 8, do versículo 22 e 25. Você tem um Gideão que ele recebeu de Deus uma autoridade, mas ele não tinha capa. Ele recebeu a autoridade para libertar a nação. E a nação inteira ficou debaixo da mão de Gideão. Agora que Gideão trouxe a vitória, libertou o povo. Puxa, o povo clamou pelo Gideão para ele reinar. O que me chama a atenção, como a Bíblia tem, ela não tem rota de colisão, ela não esquece detalhes. Nesta hora, o povo quer que Gideão reine. 22 e 25, leia para a gente. Juízes 8, 22 a 25. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho... Então eles querem que Gideão se estabeleça como autoridade sobre eles. Aí ele fala: não, só me dá um despojo dessa briga aí que eu cuidei, que eu trouxe a vitória, me dá um despojo aqui. Olha no 25 o que eles fizeram. 25. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. Olha o que eles fizeram. Eles, sabendo que se ele deveria comandar eles, ele teria que ter uma capa.
E como no mundo espiritual a coisa funciona. Eles estão dizendo para ele, quer você reconheça ou não, você já é a nossa capa aqui. Você já tem capa de autoridade sobre a nação, não fuja disso. E ele ainda fala, não, que Deus reine. Ele estava magoado, porque o povo da cidade dele no início queria matar ele, porque ele derrubou o demônio de Baal lá. E ele falou, não, vocês não são fáceis de lidar, não aceito. Mesmo ele falando assim, como no mundo espiritual já tem uma capa, eles pegaram uma capa e encheram ela de recursos dizendo, no teu domínio nós te damos isso. Por que nós estamos enfatizando o tema da capa? Porque, já adiantando, queridos, você aí em casa, nós aqui, nós não podemos nos isolar nos nossos problemas. O fulano que me traiu, a outra que me decepcionou, o terceiro que me frustrou, o quarto que cortou minha confiança, o quinto que tirou a minha... Aí vem aquela lista de sofrimento, eu na hora da maior necessidade, minha própria mãe está me jogando na cara que eu estou comendo do pão da mesa do pão. Você tem que sair um pouco disso. E você tem que fazer uma coisa diferente. Você tem que, número 1, não se isolar mais, arrumar uma capa para a tua casa, para a tua vida, um pastor, um líder, uma líder, no nosso caso na Casa Firme, você tem líderes do cedro, são capas, líderes espirituais, você entra debaixo da capa de um deles, uma delas, e você tem que estender uma capa. O Senhor colocou em mim isso no dia que eu me converti, igreja. Ele imprimiu em mim caráter para liderar quando eu não sabia nem quem é Jesus Cristo direito. Eu me lembro quando me converti, eu achei tão bonito aquele dos diáconos, tudo de terno. Achei romântico aquilo. Eu que não sabia quem é o Senhor Jesus direito. Apareci de terno, fiquei no meio deles lá. E a pessoa chegava, eu corria na frente deles, fazia bem feito. Porque eu vi como eles faziam. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo, querido, bem-vindo. É a primeira vez. Eu imitava eles. Levava a pessoa na cadeira vazia, punha ela. Aí o pastor da igreja percebeu a confusão, falou, manda ele sentar, ele nem se converteu direito ainda. Ele tinha razão, eu ia desviar em seguida, meu Deus do céu. Mas você vê, já havia em mim uma coisa de estender capa, de proteger pessoas. Uma vez eu passei por uma experiência, nós levamos 2 pessoas para dormir na nossa casa, novo convertido, não entendia nada de guerra espiritual, nunca tinha visto um demônio manifestar. A moça acordou no meio da noite no quarto, deu um berro, e era uma coisa medonha, assim, uma trava do inferno mesmo. Eu entrei naquele quarto, senti um calafrio de morte, uma presença dos quintos dos infernos tinha chegado no meu apartamento. E eu me lembro que eu expulsava e não ia, quase entrava em mim. Ele ia para onde? E aí eu comecei a entender que esse negócio não é brincadeira, que não é faz de conta. Que esse negócio não é imitação, não são chavões. É capa. E eu me lembro que a minha mãe era muito tempo antes de me convertida. Mas eu já quis assumir a liderança, esse deveria ser meu papel. Eu me lembro de eu ajoelhar no meio da... Gente, eu estou falando, não estou exagerando. Eu estou falando de uma coisa que parece que a vida da gente ia ser drenada para fora do corpo. Eu entrei no meio daquela presença maldita, aquele furacão de morte, eu ajoelhei no meio. Como quem diz, você vai estar aqui, vai brigar com alguém, vai... Só que eu queria sair com ele no palavrão, no tapa, eu tinha outras armas. Então eu entrei lá no meio, ajoelhei e falei, Senhor Jesus, eu estou conhecendo o Senhor agora, tal, mas olha esse inferno que está aqui. O Senhor me liberta disso e eu vou me ajeitar para a gente limpar isso. Caiu a minha ficha. Eu queria estender capa na minha família. Mesmo não sabendo o que é isso. Eu já queria proteger os meus. Está cheio de crente que hoje tem Espírito Santo, tem Bíblia, sabe o que é um demônio, o que é céu, o que é um anjo, sabe diferenciar. E está aí se lamentando em casa, está grudada numa cama em depressão muito conveniente. Depressão, que é uma doença, é uma coisa. Agora, quando é conveniente, estamos com problema. E está deixando a família se degladiar, irmão que ataca irmão. Acabaram de expulsar aí de um lugar porque o ente querido está rosnando e fazendo barulhos não identificados na casa. E a gente sabe que é bicho. Se não é mesipinho, é mesifio, alguma coisa do gênero. E o crente está lá, não faz nada.
está vivendo os problemas dele. Ele está, sabe o que é? Ele está em crise existencial. Está em crise se Deus existe também na sua fé. Quando deveria estender uma capa. Você precisa chegar na tua casa, porque você que já está em casa. Você vai aprender a partir de agora a estender uma capa. Mesmo como Gideão que falou não quero. Fizeram capa para ele, porque na hora de céu e inferno, eles vão procurar quem anda com o Espírito Santo de Deus. Eles não vão procurar chavões, não vão procurar terço, não vão procurar coisa aprendida por rotina. Eles vão procurar um ser vivo que se move com o poder de Deus. E nisso você estende a capa, você começa a acordar a partir de hoje. Mãe, você está se sentindo bem? Quer uma oração? Ah, mas ninguém me dá a mínima. Eles vão começar a te dar toda a autoridade, não é a mínima. Porque você está estendendo a capa. Paulo teve uma característica linda. Paulo soube lidar com capa. Já vamos ler o Salmo 2,8, porque nele tem um ponto muito interessante. Paulo, onde ia, ele que falava, eu vou estender minha capa aqui. Deus, me dá isso aqui. Paulo foi levado como prisioneiro no navio. Então ele, o que menos tem a ver com aquilo. Foi jogado lá no porão como preso. Porém, o anjo estava lá conversando com Paulo sobre o trajeto, sobre a existência, sobre o rumo desse navio. Por quê? Porque onde Paulo ia, estendia a capa dele. E quando veio um furacão dos quintos dos infernos, 14 dias, ninguém come. Então tudo lá apodrecendo ainda em vida. Quando Paulo se levanta a pregar e reanima eles a comer, o que ele estava fazendo naquela hora? Ele estava estendendo a capa dele naquele navio. Estava assumindo aquele lugar. Hoje tua casa pode ser esse navio. E você pode ser esse Paulo aí. E você vê que o navio foi dado a ele. E todos se converteram. Dali foi desembocar numa ilha. Ele pede a ilha. Logo, logo, o chefe número 1 da ilha está se tornando o filho espiritual de Paulo. Paulo sendo tratado com uma honra ímpar. Paulo chega para Roma, onde já tinha começado a perseguição contra os crentes. Estava se originando. Mas ele estendeu a capa dele em Roma. Roma que era zero evangelho. Um dia se tornou o imperador convertido. E a religião oficial de Roma é o Jesus Cristo de Paulo. Eu acho tão lindo esse perfil de filho, filha de Deus. Às vezes uma criança de 10 anos, um avô de 90. Mas aonde vai, estende uma capa. Aquele lugar fica no seu domínio. Ninguém mais consegue fazer nada. Porque você está ali. Porque você é alguém que sabe estender capa. Pastor, mas eu não estendi a capa na farmácia. E por que a mulher bastou chegar perto de mim, caiu endemoniada, tive que expulsar? Porque se tornou seu perfil, está me entendendo? Quando você tem perfil de cobrir pessoas, e para isso você não está esperando te ungirem a pastor, pastora, primogênito, primogênita, diácono, diaconisa, não está esperando. Já é seu perfil. Você vai e estende a capa. E aquilo começa a funcionar em torno de você. Os demônios não conseguem mais se mover no ambiente, porque tem responsável. Porque o ambiente tem uma capa de domínio. Dá glória a Deus pela tua vida agora. Aí na tua casa você não é mais vítima, você é alguém que estende capa. Mas para estender capa, Romanos 10, 14, 15 em diante. Como vai ter autoridade se não te conferiram autoridade? Como pregar lá se não foi enviado? Então arrume a questão da capa também. Essa é para você que está isolado, isolada da igreja, porque está com trauma de um monte de coisa. Olha, se com a igreja é ruim, imagina sem ela. Você vai parar no colo de Satanás. Depois você me conta como foi a experiência. Eu 2 vezes achei que a igreja era ruim. Eu fui parar nas garras dos demônios. Em 15 dias estava de volta na igreja, 2 vezes. Aí eu descobri que sem igreja é o inferno. Com a igreja é brigar feliz, é estar com mágoa feliz. Tem muito filho mimado que está reclamando porque a mamãe exige feijão. Mal sabe ele que quanta criança queria comer feijão, não tem. Vai treinar, você vai ver o valor do feijão. Eu que detesto o feijão, estou comendo todo dia, caramba. Por causa do treino, é o que está me dando força. Então, briga, mas briga feliz, você tem capa. Você tem alguém te cobrindo, alguém respondendo por você. Olha, nós temos experiências ímpares na Bíblia, espetaculares.
Além de Gideão, capa. Além de 1 Samuel, capa. Vamos ver em Salmo 2, versículo 8. Salmos 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tua possessão. Tua. Ele está dizendo tua. Repete isso, leia isso. Salmos 2, 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tua. Deus está dizendo, me pede. Quando ele fala nações, ele não está dizendo, chega no Brasil, ó Deus, estou com a bandeira na mão, quero isso na minha mão. Não é isso. Ele está dizendo, dentro das nações, fragmenta aí elas do tamanho do seu pedido e me pede aquilo. E eu ponho ele na sua, tira a possessão e substitui por capa. Quando você diz, essa casa é minha, você está dizendo, minha capa está sobre ela. O desgraçado do diabo não entra. Uma vez nós alugamos, se você alugou, você legitimamente é o dono do ambiente, não da parede, mas do ambiente. E eu nunca fui de ir atrás de alugar nada. Sempre a pastora que foi, achou e tal. E aí ela achou que precisávamos mudar de casa, urgente, para chegar mais perto, lá na Luiz Góes. E ela falou, olha, achei, por telefone, achei, no celular. Olha, achei uma casa acessada, o preço está muito bom, ela fica tal. Falei, você gostou? Gostei. Então está alugada. Eu tenho que ver isso, coisa de mulher, caramba, que tem a ver com isso. Ela falou, é que só tem um problema. A gente acende a luz, de verdade, de dia a gente acende a luz e é apagado igual. Tem mais demônio na casa do que no bairro inteiro. E aí ela foi perguntar para a vizinha que morou na casa. Era um grupinho de gente que batia baduca para os demônios a noite inteira. A vizinhança tinha terror daquela casa, porque eles tinham medo daquela turminha que morava lá. E porque a noite inteira era a baduca dos quintos dos demônios, invocações. E como é que você vai dizer para eles abaixar a voz se você quer dormir? Quem tem coragem? Hã? E aí eles louvavam, não sei se é a Deus, a Misefio, que a turma saiu de lá. E aí ela falou, o Issam, tem isso aí. Nem me chamam de Issam, que meu nome ninguém chama, nem vocês ninguém chama. Meu nome não tem nada a ver com a pregação, mas vou fazer uma outra pregação só para falar meu nome. Mas olha, ele falou, olha, esse é o histórico. Falei, você gostou da casa? Gostei. Fecha negócio. Não que ela fosse uma covarde, mas ela queria a minha autenticidade nisso. Manda a brasa, fechou. Cheguei na casa, peguei a chave na porta. Realmente o negócio era tenebroso. Você acendia a luz e continuava escuro. Eu nunca vi isso. E eu falei assim, Satanás, com a sua cambada aí dentro, quem que está pagando o aluguel disso aqui? Vá para o inferno, que é teu lugar, que eu vou entrar agora. Limpou na hora, clareou na hora. Não teve uma noite que eu tive um pesadelo lá dentro. Uma. Por quê? Porque minha capa está ali agora. Você não vai aplaudir a Deus por isso, não? O Senhor Jesus em Lucas 10 falou, vos dei poder sobre todo o poder do inimigo, vos dei autoridade acima de poder, sobre todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano. Tem muito crente que não toma posse, porque está numa depressão conveniente, está em crise existencial, porque não sabe se Deus realmente é bom. E enquanto está nessa, sua capa está em algum lugar, porque ela existe, mas você não faz uso. Estende tua capa, deixa Deus começar a falar com você sobre a casa, sobre a empresa da família. É muito conveniente dizer a empresa do meu pai, minha irmã que é uma jararaca que manda, meu outro irmão é a jiboia que está lá do lado do meu pai oprimindo. E aí você vai tirando, não é o corpo, você vai tirando tua capa. Você não entende o tamanho do estrago que você está fazendo. Quando você às vezes entre familiares cobras, você estende a capa. Logo, logo eles todos vão ter que convergir em você. 1 Reis capítulo 2, nós temos um episódio aí de 6 a 8, ímpar. 2 Reis 2, do 13
ao 15. Isso aí, manda brasa. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair. Então Elias está agora para transferir a autoridade do domínio dele. Em meu lugar vai ficar Eliseu. Aí a capa de Elias vem para a mão de Eliseu. Continua. E voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então ele pega a capa e diz: eu estou com o mesmo domínio aqui. Eu estou agora no comando dessa nação. Eu tenho o poder sobre as águas como Elias tinha para trazer do céu e para dividir no meio. E ele faz o teste com a mesma capa. Continua. Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte... Até agora foi questão de capa. Não teve outra. Não houve uma oração, ele não fez. Não houve um gesto. Vou pisar e aí vai abrir o mar. Não teve nada disso. Ele usou capa. Foi coisa de capa, transferência de autoridade de capa. E aí ele joga a capa. Ele não orou, não pisou, ele joga a capa naquela água que está ali. E eles viram o efeito. Continua. Em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Reconheceram oficialmente que o comando da nação agora estava na mão dele. Queridos, quando o Senhor Jesus falou: vocês farão obras maiores do que as minhas, ele estava se referindo à capa. Eu estendi minha capa sobre vocês. E vocês estão debaixo da minha capa. E nesta capa vocês vão se mover agora. O que Deus está falando para nós hoje, para número 1, arrumarmos as nossas capas. Eu já vi gente, o Senhor Jesus já falou isso. Em Lucas 8 ele falou: tem gente do mundo mais esperta do que os meus. E é verdade. O Filho de Deus está na porta do milagre e não consegue crer. O que está chegando de fora nem se converteu direito. Ele tem tanta fé em Deus que basta tocar em qualquer irmão, ele sai curado. Ele sai com a benção na mão. E ainda pede para beijar a mão da gente. Eu deixo beijar, se é importante para ele. Por quê? Porque às vezes é mais inteligente que nós. Sabe puxar de uma capa o milagre. O povo está brigando para chegar até o Senhor Jesus, para contar o problema, para ser curado. Quando a mulher, que é a única que não pode nem estar ali, porque está com fluxo, chega lá, toca, recebe o milagre e vai embora. Se o Senhor não aborda, tinha ido para casa. Você nem ia ficar sabendo. Poder da capa, de alguém estender uma capa sobre você. Então, nós aprendemos que a capa é por autoridade. Lá em Mateus 8, não dá tempo de ler mais. Em Mateus 8, chegou um homem, centurião, falou: Senhor Jesus, o Senhor lida com capa como eu tenho a minha, estou vestido dela aqui. Não precisa ir até a minha casa, alguns quilômetros. Para quê? Vou tirar o Senhor desse curso, olha quanta gente na porta. Por favor, na minha capa, na minha autoridade, na minha possessão, no meu domínio, naquilo que eu estabeleci, tudo que eu falar é matemática simples, ela fecha. Vai ter que se cumprir. É notório que o Senhor está com a capa de Israel nas costas, porque o Senhor se move por todo Israel e nunca orou uma oração que não foi atendida. Então faz o seguinte, continua no seu domínio. Ele falou isso para ele. Continua agindo no seu domínio. A vilarejo de onde eu venho é dentro do seu domínio. Diga uma palavra, vai se cumprir. Aplaude a Deus pela vida dele, aplaude. Poxa, tem muito crente que anda solto, está brigando com líder espiritual, está brigando com pastor, está com raiva de profeta, está com não sei o que do irmão desafinado do louvor, ainda não fechou na mente dele essa logística. Que todo esse povo com o qual ele tem problema é o único que lhe provê de vida abundante. Entre muitos trancos e barrancos dos nossos defeitos, chegamos até aqui. Porque lá não sei o que, na minha igreja, mas na tua igreja você se converteu, está lembrado? Tiraram o diabo do seu corpo lá, meu Deus do céu. Não, porque, se falar dessa, nós estamos te ensinando a orar há muitos anos. Sabe onde você aprendeu a orar? Nessa tua igreja aqui. E Satanás quer tirar a tua capa. Ele quer que você não reconheça a capa da tua igreja, dos teus líderes sobre você. E aí você não bebe do espírito dos teus líderes, porque você fica pondo a humanidade deles na frente do que a capa deles pode fornecer a você. Você chega em ambientes,
Às vezes o cara mal informado, nossa, está com a camisa rasgada, está fedendo pinga. Mas enquanto esse bendito não carimba teu documento, ele não é oficial. Você não pode dar seguimento na grande causa. Assim é o teu líder. Você fica olhando a humanidade dele, a tua líder, mas você começa a esquecer da capa. E se você esquece a capa dele, é porque a tua está jogada em algum lugar. Agora, se você arruma a tua capa, então para terminar, pastor, efetivo, legal, simplifica para mim. Como é que eu ativo uma capa? Com fé, declarações, postura, atitudes. Atitudes. Chega na tua casa, é o que eu faria, é o que eu faria, eu já fiz. Eu não estou te falando que eu já não fiz. Eu fui numa casa de uma esposa recém-casados, fui morar com pai, mãe, irmã dela. Não eram meus. Eu não sabia o que é isso, conviver em família, acordar na mesma casa com gente, eu não sabia isso. Mas eu sabia que ali, entrando no lar dela, eu tinha que estender a minha capa. Tinha começado a ministrar a minha sogra, meu sogro, começaram a impor, com muito carinho, com muita destreza, começaram a impor minha autoridade ali. E eu falei para minha esposa, quando conheci ela ainda noiva, conheci no dia que ela falou que aceita namorar, porque Deus falou com ela, no dia seguinte falei para ela, tudo que você faz contar para mim, que eu vou assumir a partir de agora. O que mais me aflige é uma família que está passando tal problema, vamos visitar lá, que agora eu vou abraçar eles, vou carregar eles nas minhas costas, você não tem mais esse problema. Por que eu fiz isso? Porque Deus me ensinou. Deus está te ensinando hoje através dessa pregação. Que você tem uma capa linda, que ela se move com fé. Se move com você saber que o diabo não pode contra a capa que Deus te deu. Porque Deus te ungiu com todo o poder. O Senhor te ungiu com toda a autoridade. O Senhor não mediu esforços para entregar tudo para você. Põe a mão no teu coração. Fala com o amado Espírito Santo. Diga para ele, amado Espírito Santo. Diante da tua palavra, eu peço perdão. A partir de hoje, estou mais focado, mais focada. Eu peço perdão, se de alguma forma denegri, se de alguma forma menosprezei a capa dos meus líderes, se não soube eu valorizar a pregação que vem do altar da minha igreja, que valida a capa da igreja sobre mim. Peço perdão se ando distraído, distraída. A partir de hoje, eu estou de pé para receber a minha capa. Reconhecer a capa. Espírito Santo, peço perdão se a nossa vida de comunhão, se eu interrompi, se eu tirei o alimento da minha capa. Hoje eu estou de volta. Minha vida de oração está de volta. Diga para o Rei Jesus que põe uma capa linda em você agora. Diga para Ele, Senhor Jesus, coloca em mim uma capa. Me ensina a liderar. O perfil do Senhor se encaixe em mim. Me ensina a liderar. Me torna forte em Ti. Me ajuda a liderar a minha casa, minha família, a estender a minha capa sobre todos que sofrem ao meu redor. Pai Celestial, eu peço perdão se por causa da indignação abandonei os que precisam. Hoje eu estou de volta, recebendo forças do Senhor para estender a capa sobre todos ao meu redor. Peço perdão ao Senhor se de alguma forma eu neguei que o meu alimento sempre veio do Senhor. A partir de hoje, eu recebo este alimento. Eu transfiro este alimento. Abre os teus olhos, olhe para as tuas mãos e diga: a partir de hoje, eu e a minha família, familiares, lugares que eu trabalho, tudo que eu faço, eu recebo nas minhas mãos o domínio disto. Eu estendo a minha capa nisso.
Eu recebo pela fé o poder de reger, o poder de tomar posse, possessão dos meus ambientes. Em nome de Jesus, eu e a minha casa não temos mais falta de coisa alguma. Somos livres em nome de Jesus. Aplaude a Deus, amém, amém, graças a Deus, amém. Quando o Senhor me falou sobre capa, queridos, Ele começou falando na semana passada, e hoje Ele enfatizou. Ele me deu uma visão, e me mostrou muitas capas lindas nas mãos dos santos anjos. Mas Ele não me deu uma visão para pregar de novo a mesma pregação que acabei de fazer, não. Porque não eram capas que estavam na nossa casa. Eram capas novas, feitas, todas na mão dos santos anjos. E Ele me falou: filho, hoje você vai pregar, porque você já está vendo isso. E eu perguntei ao Senhor: o que são estas capas? Ele me disse: muitos dos meus servos menosprezaram suas capas e já não acreditam ter mais uma. Depressão, pecado, não sei. Fez coisas erradas, saiu de igreja, desviou. E o Senhor falou para mim: diga para eles que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque estas capas vão ser entregues para todos eles novamente. Aplaude a Deus por isso em nome de Jesus. O Senhor está me falando agora coisa nova, porque até então só tinha recebido isso do Senhor. Ele está me falando que Ele está renovando a autoridade do povo dele na nação brasileira. E que a partir de agora, eu sempre venho, queridos, pensando que eu vou ministrar no mínimo um pouco para o meu povo que está aqui, para o povo da casa firme que está espalhado nas casas. Mas Deus sempre quer falar de outra forma, e eu tenho que repetir o que Ele me diz. O Senhor me diz que na nação brasileira, o Senhor está liberando uma autoridade, e Ele quer que os servos dele puxem esta autoridade sobre as suas vidas. Porque os demônios vão ficar encurralados dentro de não sei porque Ele está enfatizando a data. Ele diz que dentro de 2 anos, o Senhor vai encurralar os demônios. Porque vai ser usado desde filho de Deus, criancinha, até filho de Deus, avô, vovó. E o Senhor diz para que o povo dele peça a autoridade que os anjos de Deus chegaram no Brasil para liberar, para encurralar os demônios. O Senhor me fala de crente que não dorme, crente que está vendo vultos na própria casa, crente que vê que objeto andou mexendo, tem barulho na sala. O Senhor está me falando de muito crente tendo pesadelos. E o Senhor está me dizendo que esse tempo acaba nesta noite para que você invoque o poder que está sendo liberado. E esse poder chama para encurralar os demônios. O que quer dizer encurralar? Onde você determinar, eles serão enviados. E para que se tomara posse, porque em 2 anos Deus quer fazer uma grande faxina no Brasil. E Ele está pedindo para o Brasil, para os servos, servas e para os novos convertidos, que esses são os melhores. Esses são como a criança no colo do pai. Vai lá, são imprevisíveis. Para você novo, nova convertida, não ter medo de nada. Você falar: Senhor, me habilita com essa autoridade para encurralar os demônios. E começa a faxinar a tua casa, começa a faxinar a empresa. O Senhor está falando que muitas empresas vão retomar no Brasil a atividade com força total. Para muitas delas designadas a entregar mercadoria em lugares grandes, em galpões grandes, para que sua mercadoria seja exportada. Porque o Brasil vai se tornar poderosa nação na exportação, poderosa nação na exportação e nação de necessidade mínima para fazer importações. Lembra dessa palavra? E o Senhor diz que muitos filhos de Deus dentro das empresas têm que orar. O Senhor está falando para você que está aqui: orar no lugar onde você trabalha, parar de dizer: eu sou o menor, eu sou como Paulo, prisioneiro, não sou ninguém. Começar a estender capa, porque o Senhor vai fazer faxina nas empresas brasileiras, e os servos de Deus vão ser colocados
como o Senhor fez com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, colocou toda a autoridade na mão deles. E o Senhor diz para não limitar teu diploma. O Senhor diz: o meu servo José não tinha nenhum diploma aos olhos de Faraó, não tinha nenhum diploma dos magistrados, mas ele foi colocado a governar um país que não era dele, o Egito, o mundo. E o Senhor diz que o tempo no Brasil é chegado em que os recursos vão ser transferidos para o povo do Senhor, as riquezas vão ser transferidas para ser geridas pelo povo do Senhor, e o povo do Senhor, tendo isso que a Bíblia chama de temor de Deus e de senso de justiça, eles vão distribuir com dignidade os recursos, os empregos. E o Senhor diz para você pedir esta unção de encurralar os demônios, e tem um lugar de honra reservado para você. Aplaude mesmo a Deus, aplaude. O Senhor diz que Ele está com o olhar para visitar os negócios pequeninos independentes, e neles vai entrar mais lucro do que muita empresa grande constituída na esquina, e que eles não são do Senhor e não querem nada com Deus. O Senhor me mostra barraca. O Senhor me mostra aquela coisa que alguém, você que trabalha na praia e talvez anda com uma cesta na mão para vender não sei o que, com aquele carrinho na mão para vender não sei o que, trailer, e o Senhor pede para que você ore. Essa visão eu tive recentemente com uma pessoa muito preciosa lá de Osasco. O trailer dela, eu vi uma estrela sobre o trailer. Eu tenho uma filha aqui, chama Célia, evangelista preciosa, está ali. Ela é uma das primeiras no ministério a ter uma visão de muitas estrelas. Eu quero honrar ela. Tem como enfocar o rosto dela? Mostra o rosto dela aí, baixa essa, só para verem essa preciosa profetisa de Deus aqui. É essa aí mesma, essa que baixou. Agora põe de novo para ninguém falar que a gente tira em culto a tal da máscara do Zorro. Ela teve uma visão, falou: pastor, vi muitas estrelas, retorna para cá. Eu vi muitas estrelas, o Senhor me falou, são oportunidades, tudo vai ficar fácil para o povo de Deus. Aplaude a Deus por isso. O Senhor está me falando para que você que tem pequenino negócio e se sente numa briga desleal com gigantes, para que você invoque de Deus a estrela que guiou o povo até onde o Senhor Jesus estava. Essa estrela guiou reis, guiou líderes, de 80 a 100 líderes do mundo árabe, vieram todos de nações, porque a estrela estava ali. O Senhor está pedindo para você que anda com mochila para vender, para você que vende pano de prato, para você que põe em caminho laranja, põe banana, põe coisa improvisada. O Senhor está dizendo: põe a tua confiança em mim, invoca a estrela, o chamariz. Por quê? Porque como isso se traduz no mundo espiritual, anjos do poder convocatório vão te ajudar. Anjos vão começar a bater a trombeta dizendo para as pessoas: vem até aqui, compra sorvete dele aqui, compra pano de prato dela aqui, compra banana aqui. O Senhor está pedindo para todos vocês que têm pequenos negócios, achando que nunca a sua vida vai sair disso. O Senhor diz: o que não entra em loja grande, armazém, magazine de pessoas que não querem nada comigo, o lucro vai vir para suas mãos, porque alguns que têm esse tipo de negócio vão multiplicar e vão construir casa própria. Aplaude a Deus por isso, aplaude. O Senhor está me mostrando anjos que trabalham com conhecimento. Em casa aí todo mundo diga: conhecimento de Deus transferido para seres humanos. O Senhor está pedindo que na nação está precisando de uma nova formulação de cursos profissionalizantes. Nova formulação, porque alguns cursos são submissos a Satanás, aos demônios, muita coisa subliminar ali, muito servo do diabo que está ali. E outros, falta toque dos anjos, conhecimento de Deus. O Senhor está pedindo para cada uma aqui, cada uma dos que me ouvem, não importa de que parte do Brasil você está, ou você é brasileiro em outro país, se você tem sangue Brasil, essa chamada é para você. Se você está precisando de curso profissionalizante para te pôr de pé, clama a Deus que os anjos levantem na sua região. E o Senhor diz: cada lugar que meu povo clamar para inaugurar um curso profissionalizante,
Olha, Ele me mostra, olha o que eu faço. Eu vejo o anjo do Senhor colocando bandeira. E Ele ainda inspirando homens, mulheres, para dizer o nome, o tipo do curso, e dando conhecimento. E você vai perceber, em menos de um ano, pessoas vão surgir com ideias de fazer curso na região. E as pessoas vão aprender de verdade. Porque tem muitos anjos de conhecimento profissional, e não só profissional, familiar. Como gerir a minha casa, como multiplicar a banana em casa, como aproveitar melhor as coisas em casa. É todo tipo de curso profissionalizante, curso de autoajuda. O Senhor está dizendo que tem uma safra, tem um exército de anjos que não são de guerra, eles lidam com conhecimento, eles são hábeis. O azul no mundo espiritual é conhecimento. Você que sonha com azul é conhecimento. E eles vestem roupas que brilham uma luz azul, uma luz que sai para fora azul. Aonde eles vão, as pessoas ficam com dom de sabedoria que Deus dá gratuitamente. E o Senhor diz que vai habilitar até pessoas que não são do Senhor, mas que no momento são necessárias para que façam cursos. Mas em breve todos esses que foram usados por Deus vão acabar se convertendo. Mas clama a Deus pelos cursos. Todo mundo diz amém aqui, o recado está claro. Clama para que Deus instale curso. Você olhou para o teu filho, está vendo que ele está com necessidade disto? Clama. Mas pastor, aqui eu não oro porque não basta a mão de obra, ela já está disponível, não há recursos materiais. O Senhor, os anjos hábeis vão trazer, vão viabilizar recursos materiais de governo, vão tocar o fulano da esquina. Esse papel não é teu, deixa os anjos fazer. O teu papel é orar. Tem uma onda linda vindo sobre o Brasil, ainda lidando com a mente. O Senhor fala para que o povo ore. O Senhor diz, eu já dei esse poder desde o ano passado, mês março 3. Eu dei o poder, mas o meu povo não usa. Quando diz meu povo, não está dizendo 100%, mas ele diz meu povo é a maioria, talvez a grande maioria. Ele diz, o Senhor me diz, eu dei poder. E olha, o Senhor não brinca com palavras. Eu não brinco com o que Ele me diz. E se Ele no céu, eu não digo nada. Domingo Ele falou, não vai ter profecia, eu não vou dizer nada. Ele está falando, eu tenho que repetir. Em março do ano passado, foi liberado por Deus um poder na nação brasileira para muito homem pequeno, pessoas que têm muita limitação mental. Sabe aquele familiar que não consegue se cuidar? O Senhor quer tocar mentes, devolver tudo ao original. E o Senhor está pedindo para você que está com o coração, o angustioso, o caridoso, o sofredor, porque você está vendo pessoas assim, para você pedir logo este poder. Porque o Senhor diz, todo lugar, o Senhor está falando aqui, tem 4 pessoas aqui recebendo isso. O Senhor diz, todo lugar que eu já habilitei desde março do ano passado, e meu povo não entendeu. Esse é o problema, não havendo profecia, o povo não entende, deixa passar. O Senhor diz, você é específico, tem que falar com calma isso aqui. O Senhor diz que Ele deu poder desde março do ano passado, para que se entre em muitas instituições de pessoas que têm problema na mente, têm limitação terrível, corpo que está totalmente limitado por causa daquilo. O Senhor liberou poder para fazer uma grande restauração mental e corporal nestas vidas na nação brasileira. Quantos dão glória a Deus aqui? E o Senhor está dizendo que aonde esse poder se abrigou, é onde nasceu o grande desejo de ajudar essas pessoas. Pastor, eu estou chegou a ficar com angústia. Então você agora entendeu o que está acontecendo com você? Pastor, eu passo na frente de uma instituição, nem trabalho lá, meu coração derrete, meu coração corta em 2. Pastor, se eu vejo uma pessoa necessitada, eu quero morrer. Então é com você que Deus está falando, que o poder já está te abraçando, a chama da compaixão, porque a Bíblia diz, o Senhor movido por íntima compaixão fazia tais milagres. O Senhor está dizendo que está movendo com poder de compaixão por eles, porque o Senhor está com compaixão deles, Ele quer que eles possam responder pelos seus atos, e não fiquem num lugar que não podem nem responder pelo que faz, quanto menos pode responder por sua vida com Deus. Então o Senhor diz que uma grande gama vai agora poder abraçar a Deus, uma grande gama que depende de todos para fazer tudo. Agora o Senhor diz, eles vão poder abraçar a Deus por vontade própria, vão orar, vão pregar, vão nascer grandes pregadores. Aplaude a Deus, aplaude a igreja e chama esse poder, chama essa unção na tua vida, chama mesmo. Se Deus falou, tem que ser desse jeito. O Senhor está dizendo a você que tem
pego muita coisa emprestada de familiares, para nunca mais devolver um bem que você emprestou de um familiar, sem abençoar bem na frente dele. Eu tenho 30 anos já com o meu Senhor Jesus profetizando. Eu nunca ouvi um recado desse na minha vida. Primeira vez em 30 anos. Escuto hoje, nesse dia dia 4 do mês 5 de 2021. O Senhor está dizendo que desde 5 meses para cá, Ele fala alguns dias, às vezes a Bíblia fala que a palavra é sujeita ao profeta. Ele fala 5 meses, 18 dias. Vamos ser específicos. 5 meses, 18 dias, foi liberado um poder para que muita coisa de familiares possa ser abençoada, sendo os anjos obrigando ela para vir para a tua mão. Você teve que usar o carro do teu irmão, teve que usar a roupa da tua irmã, teve que usar não sei o que. O Senhor está dizendo que isso é uma transferência de limpeza e de prosperidade. Porque você lembra da palavra quando diz: quando der um copo d'água a qualquer um desses meus, foi a mim que me deu, não passará céu e terra sem que receba seu galardão. Aquilo que é emprestado para você, é emprestado para o Senhor Jesus, ele volta santo. Mas você não abençoa diante do possuidor. Então ele retoma aquilo como sendo dele, no padrão antigo. E ele não retoma aquilo com temor de Deus, falando: isso agora é santo. Olha como ela orou, olha como ele ungiu na minha frente. E o Senhor diz que com esse gesto ele vai fazer proezas. Para quanto tempo dura essa palavra? Justo essa ela está falando de duração 8 meses. Contando a partir de hoje, você vai contar 30, 8 vezes 30 dias, 8 meses, mas o Senhor contando como 30 dias cada um. O Senhor te diz para tudo que pegaram emprestado, e Ele diz ainda, que Ele está dando este recado, porque muitos servos de Deus têm dito assim: Senhor, até quando eu vou viver na dependência dos meus amigos e irmãos e de terceiros? Então tem uma resposta linda para você. O Senhor diz: a dependência vai terminar quando você estiver faxinando todos os bens que Deus quer que você faxine para eles. Em seguida vai ver o que é teu em dobro. Aplaude a Deus. Teu em dobro. Emprestou para você o carro, devolveu abençoado. Quando chegar a tua hora, Deus vai te dar 2 carros. E se você tem fé, você toma posse na íntegra, porque Deus não brinca com palavras, nem com porções, nem com medidas, nem com multiplicações. Ele é preciso no que promete e pretende fazer. Então, o Senhor diz, Ele está repetindo, tem que repetir, Ele está dizendo, Ele está enfatizando, que alguns do seu povo têm a tristeza de dizer: até quando eu sou humilhado, humilhada, tendo que pedir favores? O Senhor está dizendo para você não se sentir mais como humilhado, humilhada, porque essa vida na terra é muito curta. E a mente humana é muito limitada, o Senhor diz. Ele está se referindo à parte que hoje é humilhado porque emprestou carro, mas quando vier a tua honra, eles nem vão lembrar que um dia te emprestaram um carro. Eles vão querer a tua bênção. Aplaude a Deus, de novo aplaude. A mente humana esquece rápido. O Senhor me mostra os anjos estendendo um braço muito diferente. É um braço familiar para pessoas que se sentem, não que estão, se sentem sem braço. São pessoas que estão dizendo assim: minha esposa que tinha que estar do meu lado me abandonou, me deixou nisso aqui, não está aqui para fazer tal coisa. Meu marido me abandonou, olha agora eu tendo que ir. Meu filho que tinha que cuidar de mim está lá perdido não sei aonde. Minha mãe, meu pai. Então eu estou vendo anjos entrando com um auxílio lindo hoje. Eles estão entrando hoje. E eles entram estendendo uma mão de familiar, para dizer: o marido que faltou, eu agora sou mais que suficiente que esse marido na tua vida. Mas é sempre em dobro, porque a mão do anjo sempre tem porção dupla. O que teu marido deixou de fazer por você, você vai clamar ao Rei Jesus para que seja teu marido. O que a tua esposa deixou de fazer por você, porque abandonou não sei o quê, você vai pedir para o Rei Jesus que supra essa parte na tua casa. E vai ter anjos de Deus suprindo. E eu não vejo isso só dentro da família, não. Eu vejo isso em muitos ambientes. Porque eu estou vendo até pessoas, estou vendo um homem que vai ser um dos maiores pastores. Maior que fala, não é em proporção humana, maior em dignidade. No teu estado, você hoje é mecânico. E você disse: Deus, como é que eu vou levar lá dentro esse negócio? Eu não tenho um ajudante aqui. Ninguém quer trabalhar comigo. O Senhor diz que os anjos já estão te ajudando a partir de hoje. Você que está me assistindo, homem.
mas você vai se tornar um pastor de calibre espiritual no teu estado. Mas até no corporativo, os anjos estão entrando como aquela mão que faltou. Todo mundo diga comigo: a mão que me faltou é o anjo do Senhor Jesus, que já está me dando em dobro. Aplaude a Deus por isso, aplaude. Isso é uma coisa para você invocar. Você não invoca o anjo, você invoca o Senhor Jesus. Você invoca o Espírito Santo. Mas se Deus falou: Moisés, eu vou te dar a vitória, Ele falou: Moisés, meu anjo vai conduzir, vai abrir as portas. Você clama ao Senhor e Ele dará ordem aos seus anjos. E vai haver um suprir lindo. Muito marido. Muito marido. Quando vier o chicote, vai olhar para a esposa e vai dizer: nem que eu tivesse continuado com você, você não estaria em tão boas condições como você se encontra agora. Muito marido vai se arrepender amargamente de ter tirado a mão naquilo que deveria fazer, ter abandonado o sustento, ter abandonado o cuidar. Algumas esposas, mas mais os maridos, são eles sempre os mais. E o Senhor diz que Ele está suprindo os seus e as suas servas. E Ele está me lembrando de Isaías 49. Ele não está me dizendo Isaías 49, mas Ele está me lembrando do versículo, quando diz: nem que a mãe te esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Aplaude a Deus bem forte, aplaude. O momento é agora. O Senhor fala que esse braço do anjo, ele não é só para o familiar que faltou. Ele está explicando melhor para mim. Ele está dizendo até para esse ou essa que diz: mas eu não tenho um marido que faça isso por mim. Eu não tenho uma mãe que faça isso por mim. Eu não tenho um pai que faça isso por mim. Eu não tenho um filho que faça isso. Eu não tenho uma esposa. Então o Senhor diz: também esses que dizem: mas eu não tenho um que faça por mim. Para que clamem agora, porque o socorro chegou. E o Senhor me diz que esse socorro não chegou só porque o Senhor é muito bom. Ele também chegou porque é fruto de muitas orações que foram atendidas. E o Pai deu ordem aos anjos. E os amados chegaram todos no Brasil para nos socorrer. Dá glória a Deus bem forte, aplaude, o Senhor aplaude. Última palavra de Deus, último recado para hoje. O Senhor me mostra, além daquele poder que Ele está dando no Brasil para bloquear, para encurralar, o termo que Ele usou foi encurralar os demônios. O Senhor está nos dando um poder para bloquear a doença. Bloquear é diferente de curar. E Ele diz que esse poder, veja, Deus não dá nada pela metade para a gente. Quando Deus me pede, Ele diz: imporão as mãos e os curarão. Ele não diz bloquearão. Mas Ele fala que muitos não são dignos do milagre, porque o problema que está lá é culpa dos próprios pecados deles, da rebelião deles, da rebeldia deles, da obstinação deles, de querer nada com Deus. Tem muitos à sua volta que não são dignos que o milagre seja transferido. Mas o Senhor te diz que mesmo assim, o Senhor está te dando pelo menos poder para bloquear a doença. Bloqueia aí, não prolifere mais. Ele não é digno, Ele não merece, Ele não quer, mas eu tenho poder pelo menos para te bloquear aí dentro. Quantos dão glória a Deus aqui? O Senhor diz que por causa do que Ele está fazendo, elaborando isso? Porque Ele está vendo quantos dele têm sofrido pelo pecado de terceiros. Quantos servos estão com a vida parada pela obstinação do irmão que mora em casa, do pai, da mãe que não quer nada com Deus. Então o Senhor diz para que o seu povo não fique mais à mercê, sua vida parada, sendo desgasta, à mercê de familiares indignos do milagre. O Senhor, na sua imensa generosidade e criatividade, liberou hoje um poder de bloqueio sobre quem não merece. Aplaude a Deus, aplaude em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração juntos, porque eu quero ela já registrada no vídeo. Ela fica no YouTube da Igreja Casa Firme, mas também eu subo sempre no meu Facebook, Apeu Issam Halawi. Eu tenho outro que é o Issam Halawi Vision, esse eu uso mais até para outras coisas, até para pôr piada. Sexta-feira, 11 da manhã, vai ter uma coisa que eu elaborei com 2 ali, você vai rir tanto, você vai ver a criatividade do profeta. Mas eu quero ela registrada, essa oração, para que você possa recorrer lá e repeti-la. Vamos dizer juntos: eu valido agora, na minha vida, todas as palavras proféticas
invoco sobre mim, legalmente, tomo posse, não pela minha dignidade, mas pelo precioso sangue da bondade do meu Senhor Jesus, que foi vertido na cruz por mim, para me aproximar de Deus, me perdoar dos pecados. Então eu recebo pela fé tudo que foi profetizado hoje, valido agora mesmo, dentro de mim, na minha capa, o poder de encurralar os demônios. Recebo também o poder de refazer mentes, entendimentos de pessoas. Recebo também o auxílio efetivo e legal dos santos anjos no lugar do familiar que me faltou. Recebo também o poder de bloquear a doença nos indignos, nos que não merecem, nos ingratos. Eu recebo o poder para estender também a minha capa sobre os meus familiares, sobre todos os ambientes onde eu vou. A partir de hoje, eu uso esta autoridade para libertar tudo ao meu redor, proteger as vidas, lutar pelos que sofrem, garantir resultados da vitória. Diga agora: valido também a estrela de Deus, chamariz de Deus, anjos convocatórios para dentro do meu pequeno negócio. Eu recebo este poder. Eu e a minha casa não temos depressão, não somos vítimas, não fugimos de mais nada, só confiamos na palavra de Deus e nos levantaremos com o poder de Deus, porque a capa que Deus me deu já está posta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todo sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Filho, está liberado o canal ou não? Já está liberado? Querido, querida, eu sempre faço questão, é proposital. O horário marcado com você, que jamais deveria falhar, é às 10 da noite. Sempre entro no horário, hoje são 10h05, porque eu devo imaginar que você estava acompanhando agora a programação da sua igreja, e você faz muito bem. Mas agora você pode acessar nossa live. Você me viu profetizar, você me viu validar profecias. Isso vai se cumprir na tua vida. Esse primogênito, essa primogênita, como pastora Silvia, a segunda do ministério, que vai ministrar você. Quando eles profetizam na tua vida, eles estão liberando palavras que são típicas do altar de Deus, do que provém do altar. Você recebe e liga na tua vida em nome de Jesus. Estamos liberados em nome de Jesus. Vamos saindo em silêncio, queridos, que a pastora Silvia vai assumir a live daqui por diante.